Bom, pessoal, vamos corrigir a questão 48 do simulado de humanas, questão do Immanuel Kant, e começa com o seguinte texto: como toda lei prática representa uma ação possível como boa e por isso como necessária para um sujeito praticamente determinável pela razão, todos os imperativos são fórmulas da determinação da ação, que é necessária segundo o princípio de uma vontade boa de qualquer maneira. No caso da ação ser apenas boa como meio para qualquer outra coisa, o imperativo é hipotético. Se a ação é representada como boa em si, por conseguinte, como necessária numa vontade em si, conforme a razão, como princípio dessa vontade, então o imperativo é categórico. Kant. Considerando o trecho acima e o pensamento ético de Kant, assinale a alternativa que descreve seu pensamento. Bom, galera, analisando as alternativas, né, a resposta é a letra A. O imperativo categórico representa a ação como boa em si mesma e como necessária para uma vontade em si, conforme a razão. Se a gente analisar o texto, a gente vai encontrar essa resposta, tá? Que o imperativo categórico representa... o imperativo categórico representa a ação como boa em si mesma, ok? Como o nosso objetivo aqui é analisar o texto também, né? Vale a pena a gente também aqui voltar nas outras alternativas. Essa é a função da correção. Vamos ver por que as outras alternativas não estão corretas. Então, muita atenção, tá? Letra B, o imperativo categórico representa a necessidade prática de uma ação como meio para atingir um fim possível ou real. Gente, o imperativo categórico representa a necessidade prática de uma ação, tá certo, tá? O problema é que, como meio, então, como meio para atingir um fim possível ou real. Não, essa parte aqui não estaria de acordo com o pensamento do Kant, né? O imperativo categórico não é uma ação meio, tá? É uma ação boa em si mesma, né? A gente vai analisar o texto, o que é o imperativo categórico? O imperativo categórico é uma ação representada como boa em si mesma. Tá? Essa é a ideia do imperativo categórico. Ok? Então, essa alternativa não pode ser a resposta. Letra C. O imperativo hipotético declara a ação como objetivamente necessária, independentemente de qualquer intenção ou finalidade da ação. Talvez o aluno que leu rápido aqui pode ter chegado a essa conclusão, né? Mas tem que tomar um certo cuidado. Está falando do imperativo hipotético, declaração como objetivamente necessária, independentemente de qualquer intenção ou finalidade da ação. Gente, o imperativo hipotético, esse não é o conceito de imperativo hipotético, porque o imperativo hipotético ele é válido para os indivíduos em particular, né? E ele é visto como uma ação meio, né? É aquela ação válida como meio para se atingir um fim. Por isso ela não pode ser válida universalmente. O Kant coloca muito bem isso para a gente e no texto trata dessa questão, né? Então, quando ele vai falar do imperativo hipotético, ele diz, no caso da ação ser apenas boa, então aqui, a ação ser apenas boa como meio para qualquer outra coisa, o imperativo é hipotético. Tá? Então, o conceito estaria correto se tivesse ligado ao imperativo categórico. Mas como está ligado ao imperativo hipotético, está errado. Ok? Letra D. Os imperativos hipotético e categórico são fórmulas de determinação necessária, segundo o princípio de uma vontade que é boa em si mesma. Gente, essa parece também estar correta, mas tem um problema nela. Tá? A gente pode dizer essa frase em relação ao imperativo categórico, mas a gente não tem certeza
se Kant diria essa frase em relação ao imperativo hipotético. Ok? Então, essa alternativa, ela fica comprometida porque ela coloca no mesmo patamar o imperativo categórico e o imperativo hipotético. Nesse caso, são fórmulas de determinação necessárias, pois é, o hipotético a gente não pode falar dessa forma, ok? Então o hipotético estaria incorreto. Letra E de escola. O imperativo hipotético representa a necessidade de prática de uma ação como subjetivamente necessária para um ser determinável pelas inclinações. Olha, não quer dizer, né, que a ação é subjetiva, que é válida para o indivíduo, que o indivíduo não age pela razão também, só pelas inclinações. Não. Ah, Leozão, mas ele não é empirista também? O Kant não pega um pouquinho do empirismo e do racionalismo? Sim, mas as inclinações aqui é no sentido de paixões. Né? As paixões, aquilo que desvia a razão, desvia o conhecimento. Então as paixões atrapalham até os sentidos. Né? Então, ele está falando das inclinações nesse aspecto, ok? Então, encontro com vocês na próxima questão. Espero que vocês estejam gostando e até breve.